Olá, me chamo Jussara, irei apresentar o trabalho titulado Obtenção de fosfatase ácida por fermentação do fungo Trichoderma hertzianum em farelo de trigo e milheto. Além de mim, são autores desse trabalho o Frederico Alves Lima e Miriam Maria de Rezende. As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, as quais ocorrem em seres vivos. Entre elas, destacam-se as fosfatases, as quais estão envolvidas em diversos processos metabólicos. Os micro-organismos, destacando-se os fungos, possuem importante habilidade em produzir fosfatases. Os micro-organismos transformam os compostos fosfatados por meio de reações de solubilização do fósforo inorgânico e de mineralização do fósforo orgânico. Assim, forma-se o fosfato solúvel, que pode ser utilizado pelas plantas para o seu crescimento. As fosfatases produzidas por fungos ganham cada vez mais destaque devido ao seu papel biotecnológico em processos industriais. Conforme o seu pH ótimo de atividade, as fosfatases podem ser classificadas como fosfatase ácida, pH inferior a 6, e fosfatase alcalina, pH superior a 8. Diante do exposto, o objetivo desse estudo é avaliar a produção de fosfatase ácida por meio da fermentação submersa do fungo Trichoderma hertzianum, utilizando o milheto e farelo de trigo como fontes de substrato. Metodologia. A cultura fúngica utilizada nesse estudo pertence ao Banco de Micro-Organismos do Núcleo de Processos Biotecnológicos NUCBio, da Faculdade de Engenharia Química, da Universidade Federal de Uberlândia e são mantidas em ultrafreezer a menos 70 graus Celsius. As fermentações submersas foram realizadas em reator estático, frascos cônicos de 500 ml de volume, como podemos ver na figura 2, onde esses frascos cônicos eles foram incubados na estufa BOD a 24 graus Celsius. A fermentação submersa aconteceu por sacrifício, então foi descartado o frasco cônico para cada ponto amostral. Foi inoculado uma solução de 70 ml de água, pH 4, com células de Trichoderma hertzianum, na concentração de 3 × 10 elevado a 8 conídeos por ml, com 100 gramas de substrato previamente esterilizados a temperatura de 121 graus Celsius e 1 atm de pressão por 30 minutos. A extração das enzimas foi realizada utilizando 100 ml de meio extrativo. O pH do extrato foi medido em pH-metro Gerraca de bancada, previamente calibrado. O crescimento celular, a biomassa seca, ela foi determinada pela filtração do caldo fermentado de um volume conhecido. Os filtros de papel, eles foram pesados previamente e depois de filtrado, os filtros com a biomassa foram levados para a estufa a temperatura de mais ou menos 60 graus Celsius. E o sobrenadante foi reservado para análise da atividade da fosfatase ácida. Após 24 horas, o filtro foi acondicionado em um dessecador com sílica gel até o resfriamento e posteriormente foi pesado. Este procedimento foi repetido até a verificação de peso constante para a medida da biomassa seca. A diferença de massa do filtro antes e depois da filtração foi a massa de células presente no volume do caldo fermentado, sendo que a concentração celular foi determinada em gramas por litro. Já no caso da esporulação, o meio extrativo contendo Twin 80 com células de Trichoderma hertzianum foi transferido para tubos de ensaio estéreis devidamente identificados e a partir da suspensão fúngica foi realizada a contagem de esporos em microscópio luminoso com câmara de Neubauer. No ensaio enzimático, a atividade da fosfatase ácida foi medida de acordo com Leitão et al. 2010. Após essa metodologia,
a quantidade de PNPP liberada foi determinada em espectrofotômetro UV visível com um comprimento de onda de 405. Na determinação da atividade da fosfatase ácida, foi considerada a unidade seguindo a metodologia de Ames 1966. Resultados e discussão. Na tabela 1, então, são apresentados os resultados para a fermentação submersa utilizando o milheto. Verificamos aí que no tempo de 9 dias, tempo final da fermentação submersa, foi possível obter um crescimento celular de 2,23 gramas por litro, um pH de 4,53 e esporulação de 7 vezes 10 elevado a 8 conídeos por ml. Na tabela 2, são apresentados os resultados para a fermentação submersa utilizando farelo de trigo. Podemos verificar que no tempo final da fermentação 9 dias foi possível obter um crescimento celular em gramas por litro de 5,66, pH de 5,66 e uma esporulação de 8,38 vezes 10 elevado a 8 conídeos por ml. Todos os dados, os resultados, tanto para o milheto quanto para o substrato farelo de trigo, eles corroboram com a literatura, pois experimentos realizados por Ganzaffer, Haza e Haza 2018 demonstram o melhor crescimento das espécies de tricoderma testadas em ambiente ácido quando em comparação ao ambiente alcalino. No caso, para ambos os substratos, o pH final ele estava na faixa ácida. Os substratos inoculados, eles foram incubados por um período de 21 dias a mais ou menos 25 graus Celsius, obtendo uma faixa de produção heterogênea, onde o melhor resultado foi de 4,43 vezes 10 elevado a 8 conídeos por ml para o sabuco de milho. Isso é os resultados que foram realizados no estudo do Ganzaffer, Haza e Haza 2018, corroborando com os resultados encontrados. Na figura 7, então, verificamos a atividade da fosfatase ácida U por ml para o substrato milheto e para o farelo de trigo. E aí, nós verificamos o tempo em hora. Verificamos que a atividade enzimática para o farelo de trigo, no caso dessa fermentação submersa, ela foi melhor. Houve um crescimento significativo em torno das 125 horas para o grão farelo de trigo, o que não foi tão observado no milheto. Então, foi possível aí verificar uma produção de aproximadamente 18 U por ml para o grão farelo de trigo. Portanto, a atividade enzimática da fosfatase ácida apresentou um valor significativo de 3,88 U por ml para o substrato milheto e 7,06 U por ml para o substrato farelo de trigo no tempo de 72 horas de fermentação. Capri et al. 2010 estudaram a produção da fosfatase ácida utilizando 14 espécies de Trichoderma sp, incluindo o fungo Trichoderma harzianum, e verificar um aumento da atividade enzimática. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a utilização dos substratos milheto e farelo de trigo em fermentação submersa para a produção da fosfatase ácida apresentou grande potencial de aplicação. Houve um crescimento celular final de 7 vezes 10 elevado a 8 conídeos por ml para o milheto e 8,38 vezes 10 elevado a 8 conídeos por ml para o farelo de trigo. Ambos atingiram pH próximo a 4,5 e uma atividade enzimática da fosfatase ácida constante ao longo do tempo. Os autores agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional